Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E acabou a farra, né? Queridos, o vídeo de hoje bastante coisa acontecendo, situações aí nos bastidores do futebol. O Flamengo pegou o Corinthians e os corintianos de surpresa. Alguns corintianos tentando esnobar, leva esse bagre logo, isso e aquilo. Mas eu posso provar pra vocês que os torcedores corintianos estão preocupados em perder o Maicon. Isso eu posso provar para vocês. Nós vamos discutir isso aqui, nós vamos bater um papo sobre isso daqui. Antes de mais nada, pessoal, a Mega Sena tá acumulada. Não deixem de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte são parceiraços nossos aqui. Já tá há algum tempo aqui com o nosso canal, inclusive recebo feedbacks maravilhosos de pessoas que já utilizaram a plataforma. E qual que é a vantagem? Presta atenção, mano. A Mega Sena acumulou em mais de 200 milhões de reais. E a Tribo da Sorte, eles têm uma plataforma que tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. É uma plataforma dos bolões, dos jogos oficiais da Caixa, regularizado, tudo certinho. E essa plataforma, ela tem essa inteligência artificial. Ela vai entregar para você várias matrizes numéricas com mais chances de você ganhar. Ano passado, eles distribuíram prêmios na Loto Fácil, na Lotomania, na Mega Sena e também já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro. Então você pode chamar lá. Eu estou colocando o link fixado nos comentários, uma plataforma muito intuitiva, de confiança. Pode chamar o suporte técnico, fala que você veio pelo Opina Porco e o melhor de tudo, também tem o nosso cupom Opina Tribo. Esse cupom, mano, ele vai te dar um desconto. Então, Mega Sena acumulou, não deixa de entrar lá na Tribo da Sorte e quem sabe, eu vou fazer minha fezinha lá também. Beleza? Tribo da Sorte. Bora lá, olha isso daqui. Hoje, terça-feira, vai acontecer uma reunião. Presidente da Confederação Brasileira de Futebol e os dirigentes e capitães dos times de futebol discutem nessa terça-feira, dia 5, possíveis mudanças nas competições, na composição também dos seus clubes. Por quê? Desse modo, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais, a FENAPAF, vai para a reunião com dois objetivos bem traçados. Solicitar o fim da grama sintética. Então os estádios que têm grama sintética vão ser proibidos de utilizar a grama sintética no Brasil. E também tem mais um, o veto ao aumento no limite de jogadores estrangeiros nos clubes. Atualmente, 7 estrangeiros podem ser registrados nas equipes. Porém, há um pedido em análise para que o número seja ampliado para 9. No entanto, a FENAPAF é contra a ideia. Como argumento, a federação apresenta estudos sobre os mais de 140 jogadores estrangeiros na Série A e na Série B. E aí o presidente da FENAPAF, ele falou o seguinte: cobrei o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, sobre o tema por ofício. Eram 5 e virou 7. Agora querem 9. É estrangeiro demais. O futebol brasileiro precisa de socorro. Ele fala isso, pessoal, justamente por causa da redução das vagas de atletas brasileiros. Então, querendo ou não, hoje você tem aí Flamengo, Palmeiras, entre outros clubes, tem uma carga de atletas estrangeiros muito grande mesmo. Só que, por outro lado, os atletas brasileiros, promissores, eles acabam também saindo para a Europa. Minha sincera opinião, tem dois erros aqui nos dois objetivos da FENAPAF com a Confederação Brasileira. Primeiro, eles querem discutir o gramado sintético. Só que antes de discutir o gramado sintético, tudo bem, eu concordo com a discussão, tá? Eu concordo em discutir, em debater. Mas antes de discutir o gramado sintético, nós temos que discutir a qualidade dos gramados no Brasil como um todo. Porque não adianta tirar gramado sintético e colocar aquela porcaria cheia de buraco que vai fazer com que o atleta tropece, rosque o pé e ainda sofra uma lesão em ali um degrau falso, alguma coisa do tipo. Porque assim, os gramados brasileiros, eles são horríveis. Chega no segundo semestre pra frente, com a carga de jogos aumentando, eles ficam ainda pior, eles já não estão bons. Se você der um panorama geral aí, são poucos os estádios brasileiros que apresentam um gramado realmente seguro para o atleta. São poucos. A grande maioria não tem. Então, na minha opinião, essa discussão aqui é precoce. Primeiro você tem que avaliar a questão da qualidade dos gramados. A gente vai definir o seguinte: 48 horas, 72 horas antes do jogo, vai passar um comitê de fiscalização para ver se
o estádio tem condições de receber a partida. Pronto, bateu o martelo. É isso, tá decidido. Agora vamos para outra discussão. O gramado sintético frente ao gramado natural. Porque não adianta nada você tirar gramado sintético se você não corrigir o problema na raiz. Se você não for na raiz do problema, que é a qualidade dos gramados aqui no Brasil, que é péssima. E a outro ponto que eles querem discutir é o veto a jogadores. Só que eles têm que enxergar também que, mano, a molecada, os jogadores brasileiros estão vazando cada vez mais cedo do nosso futebol. E aí, se nós queremos jogadores de qualidade, a gente tem que olhar para o Paraguai, para a Argentina, para a Colômbia, para o Uruguai, para buscar esses jogadores. Porque é mais fácil um jogador uruguaio, um jogador paraguaio, um jogador colombiano jogar no Brasil do que o próprio jogador brasileiro. Porque o jogador brasileiro, ele já completa 18 anos, a cabecinha dele, ele dá uma crescida ali, ó. Ele melhora um pouquinho, a cabeça dele já vai lá pra Europa. Os que ficam aqui é aqueles assim mediano, ou é aqueles cara que bate na Europa, vem com 30 e poucos anos pra cá, já totalmente, né, um ex-jogador em atividade e não rende praticamente nada. É muito complicado também a nossa situação. E cada vez os moleques promissores estão indo mais jovens. O Rock, o próprio o Hendrick, aquele que era do Santos também, o Marcos Leonardo. Mano, estão tudo indo embora, ó. Com 17, 18 anos de idade estão dando linha, estão vazando. E aí o que vai sobrar aqui pra gente? Aí nós temos que olhar aqui em volta na América do Sul. Se queremos ali jogador com qualidade técnica melhor. Porque, por exemplo, Arrascaeta, Dela Cruz, Aníbal Moreno são jogadores que têm condições totais de ir para grandes clubes europeus. Só que eles enxergam o Brasil como uma boa vitrine de projeção. Então eles vêm pro Brasil querendo jogar muita bola. Para a molecada mais nova aqui do Brasil, eles não estão a fim de jogar bola aqui, mano. Eles melhoram um pouquinho, já começa a golinha levantada, né? Aquela marrinha. Já começa aquela marrinha. Vai embora. Então você tem que olhar esse lado também. Ah, vamos limitar os estrangeiros, né? Uma forma de proteger o atleta, o jogador brasileiro. Ok, mas e aí? E a qualidade técnica do nosso futebol, como que ele fica? Então é uma discussão que você tem que também observar por outras perspectivas. Beleza? Outro assunto aqui que eu quero comentar com vocês é a respeito do Maicon, tá? E como eu falei pra vocês, tem torcedor do Corinthians que tá fingindo que tá tudo bem. Ah não, leve esse cara logo e tal. Só que os caras estão assim, ó. Os caras estão que não passa uma agulha, não tá passando nem o sinal da Wi-Fi. E eu vou mostrar pra vocês aí, ó, lá no Identidade Corintiana, eles falaram um pouquinho sobre isso. Então os créditos aqui pro pessoal lá do Identidade Corintiana, que falou sobre essa proposta do Flamengo aí ao Shakhtar pelo Maicon. Bora lá, daqui a pouco a gente já volta. Timão será comunicado para saber se quer equiparar as cifras ou não. Tite, atual treinador do Flamengo, trabalhou com Maicon nos tempos de Corinthians. A informação do desejo do Fla em ter Maicon foi primeiro publicada pelo Thiago Fernandes. Então tá aí, viu, Butex? Atualizações sobre Maicon no Flamengo. E aí? Cara, perdeu o Maicon, você perde todo o balanço do meio campo. Ele é aquele cara que carrega o piano para o Ranieri não ficar sobrecarregado e para a bola chegar no Garro e no outro meia. Vai desmontar o meio campo. Ah, Butch não compra porque a janela só reabre no segundo turno. Você não vai achar um meia melhor que o Michael em 3 dias. Esquece, não vai. Ah, o Bidon e o Rian, esquece. São meninos. Você não sabe como é que vai se comportar um profissional. Você perdeu o Maicon. Vocês viram o que aconteceu no derby sem o Maicon. E aí, Rafa? Comente sobre o caso, essa atualização do Vene, inclusive trazendo que o Flamengo já enviou uma proposta para o Shakhtar. Agora é o seguinte, o Flamengo mandou a proposta. Se o Shakhtar aceitar, o Corinthians tem prioridade para igualar. Se vai igualar ou não, aí é outra questão, porque com certeza as cifras são altas, viu, Rafa? Falando de Flamengo, com certeza as cifras são altas. Não acho que o Corinthians, inclusive, está num momento para desembolsar tanto dinheiro assim, ainda mais pensando na curta janela, as dívidas que a gente tem, enfim. Mas, cara,
Muito complicado isso. O Tite tá atrapalhando a nossa vida, hein? Pelo amor de Deus. Tá atrapalhando a nossa vida. Eu não gostaria que o Maicon saísse. Eu não gostaria de perder o Maicon. Acho que perder ele agora vai ser complicado pro Corinthians. Eu acho que a gente achou o nosso meio-campo titular. Eu concordo com o Butch, com a Rafa. Acho que o Maicon está sendo e será ainda mais importante nesse time do Antônio Oliveira, mas se o Flamengo oferece 8, 9 milhões de euros aí no Maicon, aí não tem como, né? Aí, infelizmente, o Maicon que vai para o Flamengo, porque o Corinthians não está em condições de gastar mais tanta grana assim, como gastou na janela, aliás, né? E hoje na internet já tá cheio de idas e vindas, né? Alguns cravam que não existe proposta nenhuma, outros cravam que já tá tudo certo, e a ESPN acabou de divulgar uma matéria também falando sobre a situação, e falou que o jogador ele até prioriza assim o Corinthians, porém, ele não vai recusar ir para o Flamengo. Embora ele priorize o Corinthians, mas se o Shakhtar der o positivo pro negócio, o jogador também não vai contestar, não vai ficar criando nenhum tipo de resistência com os seus empresários para eventualmente acabar ficando no Corinthians. A ideia é que realmente ele se encaminhe para o Flamengo se der tudo certo. E na semana passada o Maicon ele deu uma declaração justamente sobre isso. Olha só o que ele falou. Se vem uma proposta para o Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir. Eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre. Se o Corinthians conseguir comprar, ótimo. Mas eu sei da situação do Corinthians. Não posso pressionar o clube dessa forma. Se um clube vem querendo comprar, não sei a força que o Corinthians teria perante ao Shakhtar para permanecer. Tenho que respeitar o clube que é dono dos meus direitos. E o Maicon ele não quer voltar lá. Por causa dessa situação ali, né? De todo o conflito que aconteceu ali naquela região, Ucrânia, Rússia e tudo mais. Então ele não quer voltar para aquela região que ainda, sociopoliticamente falando, ela vive uma instabilidade. Ele quer ficar aqui no Brasil. Então isso faz com que ele abaixe a cabeça e fala, ó, beleza. Então ele não vai ficar criando atrito, ele não vai ficar criando resistência, simplesmente se realmente o negócio se desenrolar, é bem provável que ele vá para o Flamengo. Vou ser muito sincero com vocês, eu acho que o Igor Jesus, ele joga muita bola. Eu não sei se o Maicon, ele é um jogador que iria fazer diferença no Flamengo. No Corinthians eu sei que ele faz, vocês viram aí. Vocês viram aí pelo pessoal lá do Identidade. No Corinthians eu sei que ele faz. Mas no Flamengo eu não sei não, viu? Eu creio que o Igor Jesus, o moleque tá bom, o moleque tá pronto, assim, pra começar um processo de transição ali e se tornar um jogador futuramente muito promissor dentro do Flamengo. Na minha opinião, assim, eu vou colocar uma hipótese aqui, galera, mas assim, é resenha, tá? É um negócio bem raso mesmo. O Corinthians, ele não assinou o termo, né? Ele não se uniu aos clubes que pediram a paralisação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou de fora. Palmeiras assinou, Fluminense assinou, Botafogo assinou, Vasco assinou. Isso foi puxado pelo Flamengo. O Flamengo tomou essa frente e foi até a CBF, tanto que o Flamengo que está criticando a CBF em relação à recusa desse pedido. E é muita coincidência, faltando 2 dias para encerrar a janela, os caras lançarem uma proposta para um jogador que é uma espinha dorsal ali, estratégica do meio-campo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians ficou isento a essa causa aí do Flamengo e dos outros clubes. O Corinthians é ótimo isso, e aí os caras vão lá agora e tentam tirar um jogador que tem uma função muito importante na estratégia e na composição tática da equipe do Corinthians. É muita coincidência, mano. É muita coincidência. Enfim, é um palpite. Resenha isso aqui, tá? Coloca na opinião aí o que você acha a respeito disso. E mais uma noticinha que a gente tem aí é que finalmente, criou-se um grupo de oposição entre conselheiros do Palmeiras e tudo mais, tem se unido e tem se erguido um grupo para bater de frente com a Leila. Se vai ter força ou não, aí é outros 500, porque eles não têm nem nome de candidato ainda. Eles não têm nenhum candidato ainda para concorrer com a Leila, eleições que será esse ano. É esse ano, né? Ou é ano que vem? Eu acho que é esse ano. Felipe Giocondo falou o seguinte, ó. Estamos unindo grupos e pessoas interessadas em construir um Palmeiras mais democrático, profissional e transparente. Queremos um clube que respeite e que esteja mais próximo da sua torcida, sócias e sócios.
Acreditamos que o Palmeiras pode ser ainda mais forte adotando melhores práticas de gestão e governança. A gestão do Palmeiras, ela sofre uma bifurcação. Nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto institucional, que é a gestão financeira, contratos, fluxo de caixa, da parte, digamos, mais corporativa da instituição, certo? Toda essa parte financeira, né? Todos os compromissos. E isso, o Palmeiras, ele vem sendo gerido com muita responsabilidade. Nesse ponto, a gente não pode criticar a gestão da Leila. Só que existe um outro ponto dessa gestão, que é justamente o ponto do torcedor. Por exemplo, até agora, a Leila não veio a público comentar as atrocidades que o São Paulo fez. Ao que o Belmonte falou do Abel. Ela foi lá e ela repostou nas redes sociais dela a nota de repúdio do Palmeiras, mas uma nota de repúdio frente às declarações contra o técnico e o choro do Casares é muito pouco. E aí, Leila, você não tá querendo se comprometer agora que você vai ser embaixadora lá da CBF, o caralho A4 lá? Você não quer se comprometer. Mas você tem que se comprometer, mostrar a cara e aparecer pra sua torcida. Afinal, o seu técnico, aquele cara que você usa de escudo pra se esconder atrás na hora que a coisa aperta, ele foi insultado, ele foi xingado, ele sofreu discriminação, ele foi atacado. E não só ele, mas como a instituição Palmeiras e todos os torcedores, porque somos um guarda-chuva. Todos nós estamos debaixo desse guarda-chuva. E agora? Você vai ficar reclusa na sua sala, só repostando uma notinha? Ou você vai dar a cara a tapa e realmente cobrar as iniciativas, mas não apenas de uma forma, digamos assim, transitória, não apenas seguindo os trâmites, mas também se expressando, colocando a voz para jogo. Porque quando é para criticar o torcedor do Palmeiras, você coloca a sua voz a jogo. Você vai lá e faz coletivas exclusivas a jornalistas escolhidos. E aí fica aquelas perguntas, né, que todo mundo já sabe o roteiro. As perguntas que não vão te incomodar. As perguntas que são fáceis de você responder. As perguntas que você quer ouvir. Mas e agora? E na hora de defender os interesses dos palmeirenses? A honra, a imagem de comissão técnica, de técnico, de torcedor, de jogadores, de todo mundo. Como vai ser? Vai ficar dentro da casinha? Ou vai mostrar a cara? Porque você precisa mostrar a cara. Você não pode se acovardar para o São Paulo e as reclamações deles. Principalmente porque você teve um técnico que valoriza muito você, que valoriza muito o clube a qual pertence, que foi esculachado dentro do Morumbi. Foi xingado, foi humilhado. Isso você não pode aceitar. Agora chegou a hora de você mostrar que você é presidente do Palmeiras, e não apenas uma corporativista, e não apenas uma mecena, como você disse pro Pedro Bial, que você até gostava do termo. Eu acredito que para ser presidente do Palmeiras e ocupar a cadeira que você está ocupando, você precisa de muito mais do que repostar a notinha da instituição. Beleza, pessoal? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu. Eu não consigo nem encerrar o vídeo de uma maneira, né, bem humorada, né? Fiquei puto no final desse. Assim a gente vai falando, vai ficando nervoso. Enfim, boa terça-feira pra todo mundo, né? Deixa eu ser educado. Muito obrigado de coração por você ter assistido o vídeo, tá? Tamo junto. Valeu, falou, até mais.